Boa tarde a todos. Começo por agradecer à organização o convite para participar no Congresso e apresentar o tema quimioprofilaxia e tratamento sistémico nas lesões pré-invasivas, sim ou não. Apesar dos grandes progressos em termos de diagnóstico e tratamento no câncer da mama, este diagnóstico constitui ainda a segunda causa de morte por cancro em mulheres. Os fatores de risco amplamente conhecidos entre a idade, a exposição a estrogénios, o estilo de vida com a obesidade, a radiação e a suscetibilidade genética. Sabemos que o câncer da mama atinge 1 em cada 8 mulheres. Os programas de rastreio têm vindo a aumentar o diagnóstico de lesões pré-invasivas. Atualmente, 14 a 20% de todos os diagnósticos de câncer da mama correspondem a carcinoma ductal in situ. Portanto, temos que, dentro das lesões precursoras e pré-invasivas de câncer da mama, a hiperplasia ductal atípica, o carcinoma lobular in situ e o carcinoma ductal in situ, sendo este um grupo muito heterogéneo, cuja percentagem que progride para a doença invasiva é muito variável. O tratamento do carcinoma ductal in situ está envolto em muitas controvérsias. Eu não vou alongar-me acerca do tratamento local do carcinoma ductal in situ, mas só referir que passa sobretudo por cirurgia complementada por radioterapia e que há vários fatores de prognóstico associados, como o tamanho, as margens, o grau e a idade. Com o tempo tem-se vindo a perceber que outros fatores preditores de recorrência podem ser utilizados no algoritmo de decisão terapêutica neste tipo de lesões, sobretudo preditores moleculares como os receptores hormonais, o 02-neu, KI67 e até o Oncotype, e que as maiores taxas de recorrência estão associadas aos tumores luminal B, o 02-neu positivo, os basal-like e KI67 positivo. Só uma pequena referência ao Oncotype e à sua aplicação no carcinoma ductal in situ. Ele já foi feito num estudo, este estudo é um estudo observacional de carcinoma ductal in situ, em que o Oncotype foram avaliados 12 dos 21 genes do array original e foram estratificados em relação ao risco baixo, intermédio ou alto para recorrência aos 10 anos. Sendo que, como é óbvio, os riscos baixo e intermédio tinham as mais baixas recorrências aos 10 anos, mas este estudo não permite tirar qualquer tipo de conclusão, uma vez que é um estudo observacional em que os doentes não faziam radioterapia e, portanto, é necessária uma validação adicional com um braço comparador com radioterapia. Portanto, a estratificação de risco a partir de características clínicas e marcadores biológicos permitirá individualizar a terapêutica e evitar no futuro o sobretratamento e reconhecer os subtipos que mais beneficiam do tratamento adjuvante. Relativamente ao tratamento sistémico destas lesões, que no fundo visa diminuir a recorrência local, tanto ipsilateral como contralateral, temos o tamoxifeno, que é o único fármaco aprovado e que foi estudado em 2 ensaios, dos quais eu pormenorizo aqui um, que incluiu 1.804 doentes, em que foi feita excisão da lesão e radioterapia e, posteriormente, as doentes foram randomizadas para tamoxifeno versus placebo vezes 5 anos. O tamoxifeno mostrou menores taxas de recorrência em termos de cancro invasivo ipsilateral e qualquer tipo de cancro contralateral, em percentagens de 2 a 3%, portanto, estatisticamente significativas, mas sem alteração na sobrevivência global. Outro tipo de fármacos ainda não há aprovação. Os inibidores de aromatase estão 2 ensaios clínicos com anastrozol em curso e, relativamente à terapêutica anti-HER2, há um ensaio em curso com trastuzumab. E o porquê a quimioprevenção no câncer da mama? Bom, o tamoxifeno, com o seu enorme sucesso no tratamento, na utilização do tratamento adjuvante de câncer da mama, com a diminuição das taxas de recorrência e de mortalidade, torna um fármaco apetecível para testar em quimioprevenção. Ele foi testado em 4 ensaios de quimioprevenção. Neste quadro mais pormenorizado, portanto, foram incluídas mulheres com risco aumentado de câncer da mama e em que se percebeu que o tamoxifeno reduziu a incidência de diagnósticos de câncer da mama relativamente ao placebo. Mas, apesar destes bons resultados, isso não teve uma grande implicação na prática clínica e não mudou muito a prática clínica, certamente devido aos efeitos secundários do tamoxifeno, como o cancro do endométrio e os efeitos tromboembólicos, que nestes estudos tiveram uma incidência cumulativa de cerca de 1 a 2%, mas que, num cenário de quimioprevenção, não são desprezíveis. Só em maior pormenor, o ensaio P1, portanto, que incluiu mais de 13.000 doentes, 13.300 doentes, e em que se percebeu que o tamoxifeno reduz a incidência de cancro invasivo e não invasivo entre 44% a 55% dos casos, e o IBIS-1, em que também houve uma randomização de tamoxifeno versus placebo. Verificou-se uma redução de câncer da mama invasivo nos receptores hormonais positivos em 34%, sem efeito nos receptores de estrogénios negativos, e o efeito redutor do risco com o tamoxifeno parece persistir pelo menos 10 anos.
ao contrário dos efeitos adversos que parecem não se manter. O STAR estudou a comparação entre o tamoxifeno e o raloxifeno, outro modulador seletivo do receptor de estrogênio, que já tinha mostrado alguma eficácia na diminuição da incidência de cancro da mama, mas em estudos em que o principal enfoque era o tratamento da osteoporose, e neste estudo, tamoxifeno versus raloxifeno, percebeu-se que na redução geral do cancro da mama eles eram semelhantes, mas o raloxifeno um bocadinho pior na proteção contra o cancro de mama não invasivo. A única vantagem do raloxifeno foi o menor número de cancros do endométrio e eventos tromboembólicos em comparação com o tamoxifeno. Em relação a outros fármacos, temos os inibidores da aromatase. Neste quadro demonstra-se os principais ensaios onde os inibidores da aromatase foram comparados com o tamoxifeno na adjuvância e que mostraram alguma superioridade em termos de recorrência de cancro da mama e, portanto, por que não tentar também na quimioprevenção testar o seu valor. O MAP3, neste estudo, foram randomizadas mulheres pós-menopáusicas para examestano versus placebo. Houve uma redução na incidência de cancro invasivo em 65% e sem grandes efeitos secundários, portanto, como mostramos aqui no gráfico. O IBIS-2 testou outro inibidor da aromatase, o anastrozol, versus placebo, em mulheres pós-menopáusicas, em que também se percebeu que, relativamente a placebo, havia uma diminuição de cancro da mama invasivo e não invasivo. Falando agora muito rapidamente dos doentes que foram incluídos neste ensaio, no nível do IPO de Lisboa, foram incluídas 53 doentes, com a idade mínima de 48 anos, máxima de 68, com uma mediana de idades de 55 anos. Os critérios de inclusão, rapidamente, portanto, mulheres pós-menopáusicas e com um risco acrescido em relação à população em geral para cancro da mama. No fim do estudo, portanto, 45 doentes, 28 delas cumpriram os 5 anos de tratamento, registaram-se 3 casos de cancro da mama, 7 doentes desistiram, houve num caso assistência de fratura e em 4 reações adversas ao medicamento, que foram, no fundo, reações poliarticulares, como artralgias. Pronto, só pormenorizando os diagnósticos de cancro da mama, foram carcinomas ductais invasivos, G2, com receptores de estrogénios positivos, progesterona negativa e CRB2 negativo. As doentes foram tratadas com cirurgia, quimioterapia adjuvante, radioterapia e hormonoterapia, e até à data sem evidência de doença. Portanto, os resultados do IBI2 suportam fortemente o uso do anastrozol para o tratamento preventivo em mulheres pós-menopáusicas de alto risco. Em Inglaterra, o NICE introduziu recentemente nas suas recomendações a quimioprevenção para mulheres com elevado risco de câncer da mama com tamoxifeno ou raloxifeno durante 5 anos. E também nos Estados Unidos foi recomendado, pelo menos, discutir a quimioprevenção com mulheres com alto risco de câncer da mama, mas tendo um grande enfoque para o baixo risco dos efeitos adversos da quimioprevenção, portanto, e a necessidade de informar bem sobre os potenciais perigos da quimioprevenção. Há muitas questões por responder: qual a dose ideal, a duração ideal do tratamento, é necessário, sem dúvida, um maior follow-up para monitorizar os efeitos secundários e avaliar o possível impacto na redução de mortalidade. No tratamento adjuvante, o efeito protetor mantém-se pelo menos 5 anos após a suspensão do fármaco. Isso ainda não se sabe a nível de quimioprevenção, por exemplo, com os inibidores da aromatase. E apenas, último slide, foi muito rápida, para o câncer da mama, receptores hormonais negativos. Há também estudos a decorrer e há uma preocupação em relação à quimioprevenção. Temos o LAPIS Trial, que se está a estudar o lapatinib no tratamento para carcinoma ductal in situ, e há estudos pré-clínicos, parecem promissores em relação ao papel das estatinas e da metformina neste grupo de doentes. Já está.